Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, começando mais um vídeo aqui, mais um módulo sobre o nosso curso. Agora a gente vai começar a falar sobre propriedades. Vamos entrar numa parte mais, cada vez mais, numa parte específica, cada vez mais direcionado, cada vez mais prático também. É aqui que a gente vai começar a falar por que que a gente usa um ou outro material e quais são os valores, quais são as propriedades de interesse nos materiais poliméricos. Futuramente, eu vou lançar alguns vídeos, alguns cursos dedicados a algumas famílias de ensaios. Então, vamos falar só sobre ensaios térmicos, só sobre ensaios mecânicos e assim por diante, porque são assuntos que são muito extensos, são muitas normas e cada uma dessas normas vão ter algumas peculiaridades de ensaio, né, muito mais específico. Mas com esse curso aqui você consegue ter uma ideia bastante geral e principalmente onde buscar as informações e quais informações você deve buscar, como que você vai comparar, como que você vai trabalhar com essas informações, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte: quando a gente fala de propriedade de material, o que, que é uma propriedade desse material? E aqui parece básico, mas é muito importante que a gente tenha uma visão bastante clara sobre o que, que são essas propriedades. Tá? No dia a dia a gente fala muito, né? Ah, que uma propriedade é assim, uma propriedade lá. Ah, mas a propriedade não deixa. Ah, mas essa propriedade é ruim e assim por diante, né? O que, que é uma propriedade? É alguma característica, alguma qualidade do material que a gente consegue medir, né? Então, cada material ali, principalmente nos polímeros, que tem uma gama muito ampla ali, né? Uma grande quantidade de grades, contratipos. Às vezes você tem alguns materiais do mesmo fabricante que são materiais muito parecidos. E às vezes só adiciona uma letrinha ali no final do grade. O que, que eu posso garantir para vocês? Se tiver um nome diferente, o material ele vai ser diferente. Em todos os casos, sim, ele vai ser diferente em todos os casos. Muitas vezes parece o mesmo, mas não é. Essa letrinha ela pode indicar um antioxidante que tem naquele material que já vem de fábrica, pode identificar uma cor, por exemplo. Um é vermelho, outro é azul, outro já vem preto, um vem natural. Pode indicar que tem uma estabilização anti-UV, por exemplo, tá? E o que eu quero dizer com isso? Cada material ele tem um conjunto de valores ali, de propriedades, que torna único aquele material, tá? O desempenho, a estrutura dele, e algumas vezes até as aplicações que eles vão ser mais ótimos ou menos ótimos, vão ser diferentes também, tudo bem? Então, a propriedade é nada mais do que esse valor que a gente atribui ao material e esse valor ele significa alguma coisa. Aqui é muito mais importante você entender o que, que significa e como comparar esses valores do que propriamente entrar aqui num assunto muito filosófico do que é ou não uma propriedade e tudo mais. E um outro ponto importante é o seguinte: os materiais, eles não são ruins ou eles não são bons. Tá? Uma propriedade, ela não é uma propriedade ruim ou ela não é uma propriedade boa. Um material, quando ele funciona para uma aplicação ou quando ele não funciona para essa aplicação, não significa que o material seja ruim ou seja bom. O que significa essas propriedades elas servem para comparar os materiais e cada material ele vai ser mais ótimo, ou seja, ele vai ser mais adequado para uma determinada aplicação do que outros materiais. Mas isso não faz o material ser ruim, tudo bem? Principalmente quando a gente tem valores mais altos, que normalmente né, tem essa intuição de, se esse valor é mais alto, então o material ele vai ser melhor. Não necessariamente, tá? Inclusive para resistência mecânica, para impacto, para qualquer valor assim, não tem essa regra intuitiva de se o valor dessa propriedade é maior, o material vai ser necessariamente melhor, tá? E não tem mesmo, tudo bem? Um caso aqui, só para vocês entenderem, é quando a gente tem, por exemplo, uma poliamida com 50% de fibra de vidro que tem um alongamento de 2%.
e uma borracha natural que a gente chega ali naquela determinada condição num alongamento de 900%. Não significa que essa borracha, por ter um alongamento maior, no caso consideravelmente maior, ela vai ser melhor que a poliamida, tá? A pergunta que a gente tem que fazer quando nós estamos falando sobre propriedades é a seguinte: eu preciso de um alongamento extremamente elevado? Eu preciso de um material muito resiliente? Se sim, a sua borracha natural vai ser melhor. Se não, pode ser que ela não seja melhor para aquela aplicação. Tudo bem? É esse jogo que a gente tem que fazer. E da onde que vem essas demandas, esses valores? Isso vem de especificações de engenharia. Então, normalmente as engenharias de produto especificam valores para algumas características que têm correlação com a aplicabilidade daquela peça, daquele componente, que tem uma aplicação prática, seja de algum esforço mecânico, de algum esforço térmico, enfim. Mas aquele ambiente de aplicação daquele componente vai fazer aquele componente sentir alguns esforços. Esses esforços eles são traduzidos para algumas propriedades de material. Por isso que é muito comum a gente sempre ter esses ensaios feitos em corpos de prova padrões, mesmo que muitas vezes não tem nada a ver com a geometria da peça final. Mas é por conta disso. Isso também não exclui a não realização de testes de bancada, de testes funcionais, de testes de durabilidade. São ambientes, são conceitos, são tratativas diferentes, tudo bem? Então, o importante aqui as propriedades elas são valores que traduzem ali características, comportamentos dos materiais, seja sobre radiação UV, seja térmico, seja mecânico, seja sobre impacto, seja sobre algum ataque químico. E não existem materiais melhores e materiais piores. Os materiais eles são diferentes, tudo bem?